bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos fazer um estudo sobre o fruto do Espírito Santo. E o título é O fruto do Espírito Santo, evidência de uma vida transformada. Nós, como cristãos, devemos evidenciar uma vida cristã autêntica, o que se torna hoje cada vez mais escasso, né? Essa evidência. Porque nós devemos buscar sinais visíveis da nossa fé, manifestar esses sinais para que as pessoas ao nosso redor, em olhando para nós, para a nossa conduta de vida, para nossas escolhas, para aquilo que Cristo faz em nós e através de nós, elas vejam de maneira palpável e tangível aquilo que o Evangelho e a manifestação de Cristo provoca em nossas vidas e se sintam, de certa forma, ou de todas as formas, tocadas e desejem conhecer mais sobre esse Evangelho, sobre Cristo e as manifestações dessas evidências. Tenho desejo que essas evidências também ocorram em suas vidas. O fruto do Espírito, ele não é algo que aparece nas nossas vidas assim, de maneira mágica. Puf, apareceu. Ele não é depositado em nós no momento da nossa conversão como os dons espirituais. O fruto do Espírito Santo, ele precisa ser cultivado através de um relacionamento com Deus, na medida da nossa obediência e em conformidade com a sua palavra. Então é algo que nós precisamos prosseguir em buscar no nosso dia a dia. E diz lá em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Gálatas 5, 22, 23. E o primeiro fruto que é mencionado é o amor. Essa virtude, ela é mencionada nos 2 primeiros mandamentos, que diz: amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás o seu próximo como a ti mesmo. Ele já aparece como fundamento de lei e também como uma ordem do Senhor. É o maior dos dons. O maior dom é o amor. E ele também é o primeiro fruto que nós precisamos desenvolver como crentes. E nós temos esse comando, essa ordem que vem da parte de Deus para nós. E foi por causa do amor de Deus que encontramos a salvação em Cristo Jesus. Jamais desenvolveremos as outras virtudes do fruto do Espírito sem primeiro desenvolver o amor. O amor, ele é o fundamento, a base, a pedra fundamental da construção de uma vida que irradia a glória do reino de Deus. Depois vem a alegria. A alegria não é um estado de espírito momentâneo. Não é algo passageiro, não é rir de uma piada ou viver dando gargalhadas. Isso é bom que nós façamos, é desejável, nós temos que rir, nós temos que ser felizes, nós temos, que nos alegrar nesses momentos que nós temos junto com as outras pessoas, com a nossa família, sim. Porém, quando a gente fala de alegria como um fruto do Espírito Santo, a gente está falando de uma alegria que vem do Senhor, uma alegria do Senhor que é alicerçada na confiança plena de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Essa é a verdadeira alegria. A alegria, ela é o lugar da manifestação da força do Senhor em nós. Ter alegria
é algo duradouro. Essa alegria é algo permanente na nossa vida, de forma que ela não depende de circunstâncias, mas é dependente da profundidade da nossa relação com Ele, com o nosso Senhor. Terceiro fruto, a paz. A paz verdadeira. Quantos não pagariam muito dinheiro para encontrar a paz, aquela paz que é profunda, aquela paz que dirige a nossa vida? Aquela que habita em nós quando a tempestade assim bate com muita força no nosso barco. E mesmo assim nós temos a paz, porque a paz é uma pessoa. A Bíblia, a palavra fala, o príncipe da paz. E só aqueles que estão escondidos em Jesus podem ter paz para sempre, porque o príncipe da paz habita naqueles que creem em seu nome. Então, esses desfrutam de paz verdadeira e constante, também independente das circunstâncias da vida ou do momento em que se encontram. Fruto 4 e 5. Paciência e amabilidade. Paciência é a capacidade de suportar dificuldades, adversidades e outras pessoas com tranquilidade e perseverança. É difícil suportar outras pessoas, é difícil você ter tranquilidade e paciência com outras pessoas. Acho que essa é a parte mais difícil. Porém, é esse tipo de paciência que o fruto do Espírito traz para dentro do nosso interior. Ser paciente é um grande desafio nos dias de hoje também, porque nós vivemos um momento que os ritmos devem ser acelerados e que todo mundo quer as coisas instantaneamente. E não é assim que funciona quando a gente está debaixo da vontade do nosso Senhor. Nós temos que cultivar essa paciência e ela exige de nós uma perseverante vida de oração. Perseverar é você constantemente buscar aquilo na sua oração e na meditação da sua palavra, em obediência à sua vontade. Não é algo que vem para nós de maneira instantânea. A amabilidade. A amabilidade é reflexo de ternura e consideração em relação aos outros. Hoje nós vivemos num mundo de egoísmos e egocentrismos, porque já que estamos falando de ritmos acelerados, né, e de desejos instantâneos e que eles devem ser atendidos a todo custo, a gente vai perdendo também essa amabilidade, porque a amabilidade e a paciência faz com que a gente pise um pouco no freio. É claro que eu estou falando de desaceleração do avanço do evangelho. Eu estou falando de uma desaceleração em relação a relacionamentos interpessoais. Porque a amabilidade, ela consiste em ter empatia. Em você parar aquele momento e tentar se colocar no lugar do outro. É você ter atos de serviço. É você ter palavras gentis nos momentos certos. Então, encontramos vários exemplos na Bíblia. A gente tem muitos exemplos na Bíblia sobre a amabilidade, mas acredito que o maior deles é a parábola do bom samaritano. Acho que ela abrange bem o aspecto de que a gente deve ter como um todo em amabilidade. Frutos 6 e 7. Bondade e fidelidade. A bondade tem origem no próprio caráter de Deus. Tanto é que hoje a gente fala, fulano é mau caráter. Uma pessoa que a gente designa e a gente coloca um carimbo nele assim, que fulano é mau caráter, significa que a maldade está nele. Ele não é uma pessoa que inspira confiança, uma pessoa egoísta, uma pessoa má, né? Que ela passa por cima de qualquer pessoa para que os seus desejos sejam feitos, realizados da maneira que ele quer. Ele existe nele consideração por ninguém. Porém, o fruto do Espírito nos chama a ter esse caráter, a ter um bom caráter.
né? Porque nós somos a imagem e semelhança do nosso Criador. Então, nós somos chamados a ter a bondade impressa em nós. E é através da bondade que podemos superar a indiferença e nos aproximar mais dos irmãos em Cristo e daqueles que ainda não conhecem Cristo. Porque a bondade e a maldade são facilmente detectáveis para quem está olhando a nossa vida, né? A bondade é uma virtude poderosa que transforma vidas. E nós somos agentes de mudança no mundo, revelando o amor de Deus através da bondade que devemos buscar diariamente. Fidelidade é ser mais que confiável, é ser leal, cumprir compromisso e promessas. É ter apenas uma palavra, é ter palavra, é cumprir aquilo que foi dito. Devemos ser fiel a Deus em oração, na leitura de sua palavra e no cumprimento da sua vontade sobre nós. Mesmo que nós não concordemos e não entendamos totalmente a sua vontade, nós devemos fazê-la mesmo assim. A fidelidade é crucial também para a construção de relacionamentos saudáveis e duradouros. Ninguém gosta de pessoas que você conta algo para elas e logo em seguida 2 pessoas ficam sabendo, Deus e o mundo. Né? Não existe ali nem mesmo a confiança, quanto mais a fidelidade. Então, a fidelidade é para aqueles que buscam o fruto genuíno do Espírito Santo. Mansidão é o fruto número 8. Mansidão é um equilíbrio entre força e gentileza. Mansidão é diferente de frouxidão. É a capacidade de manter o controle das emoções mesmo em situações desafiadoras. Mateus 5,5 diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Este fruto, ele traz com ele uma promessa de que se você for manso, você vai herdar a terra. E o que é herdar a terra? É herdar um lugar de bênçãos e prosperidade espiritual. E isso é maravilhoso. Temos um fruto aqui que talvez, eu penso que por ele ser um fruto mais difícil talvez de você cultivar, ele traz essa promessa com ele. Porque Jesus já sabia que nós viveríamos tempos muito difíceis. E nos dá uma promessa maravilhosa, como dizendo pra gente, filho, continua. Fica firme aí nessa mansidão, porque no final você vai herdar a terra. Você vai herdar as bênçãos que eu tenho para a sua vida. A sua prosperidade espiritual será derramada sobre você. Ser manso não é aceitar tudo, é saber falar com sabedoria e sem retaliação. É a capacidade de resolver conflitos. Fruto número 9, domínio próprio. Domínio próprio, ou autocontrole, é o fruto do espírito que capacita a vitória pessoal. É uma qualidade essencial em nossas vidas, que nos permite superar desafios e resistir a tentações. Lá em Provérbios 28, 25 diz assim, como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Ou seja, qualquer tentação, qualquer inimigo que chega a uma cidade que não tem muro, ou seja, significa que ela não tem proteção alguma, ela será facilmente dominada. Não é verdade? Então, eu achei esse provérbio muito pertinente. E o domínio próprio é a capacidade de controlar impulsos, pensamentos, emoções e ações. É a habilidade de fazer escolhas sábias e manter o foco, mesmo quando confrontados com dificuldades e tentações. É viver uma vida que honra a Deus. O domínio próprio é um sinal de submissão à vontade de Deus e de confiança em sua orientação. Diz em 1 Coríntios 9, 25, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa
que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Que nós tenhamos como meta principal uma busca constante para que o fruto do Espírito frutifique em nossas vidas e em nossos corações. São 9 frutos que nós temos, frutos que nós temos que cultivar. Então, eu encerro aqui essa reflexão. Agradeço por você ter me acompanhado até aqui e uma ótima semana.